Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, Bom ouvintes. dia, Eliane, bem-vinda. Bom, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, vive aí um novo capítulo em seu confronto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Espera aí um aceno do presidente Lula para permanecer no cargo. Hoje, a Vera Rosa, no Estadão, conta que o mercadante, inclusive, já conversou com o presidente do BNDES sobre a possibilidade de ele assumir o comando da Petrobras caso a situação fique insustentável. Em que pé está e quando é que essa situação vai se resolver, pensando inclusive na agenda do presidente Lula, né, que não está em Brasília e está em viagem? Pois é, essa situação do Jean Paul Prats, né, é aquela história, né? É a história de uma queda anunciada, porque ele vem sofrendo pressões de todos os lados, né? Não apenas do ministro de Minas e Energia, né, que é o Alexandre Silveira, mas também do próprio partido dele, o PT, e do próprio chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, também do PT, né? Então, é uma briga interna do PT, é uma briga interna do governo e opõe mais uma vez, atenção, mais uma vez, o Rui Costa da Casa Civil ao Fernando Haddad do Ministério da Fazenda. Né? O Prates é um especialista nessa área de petróleo, ele conhece bem a área, ele está fazendo também, está usando a Petrobras para uma transição energética, o que é muito bem-vindo, né? Mas aquele gostinho do poder de intervir na Petrobras continua com o governo Lula, né? Foi assim com o governo Lula nos primeiros mandatos, foi muito forte no governo Dilma, né, muito forte a intervenção na política de preços, etc., né, foi também no Jair Bolsonaro, que usava os preços da gasolina e do diesel a favor da candidatura dele. Né? Agora, quem conseguiu escapar muito dessa intervenção foi o governo Temer. Né? E o governo Temer, inclusive, botou a Petrobras no lugar com um ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso. Então, essa é uma tentação de sempre. E agora o Prates vai perdendo as condições de ficar no cargo. Isso é muito claro, né? Muito claro. E atenção, né? E atenção, é uma questão de tempo. Ele foi cansando dessas pressões, ele deu uma entrevista para a colunista Mônica Bergamo, dizendo o seguinte, que olha, estava cansado disso tudo e ia ter uma conversa definitiva com o presidente Lula. E aí, o problema dele não foi é, não foi só mais com os ministros, passou a ser com o presidente Lula, porque o presidente Lula não gostou da não gostou dessa manifestação dele, considerou como se fosse uma faca no pescoço. Agora, e aí o prazo para a saída? Como Lula hoje está no Nordeste, o presidente Lula volta ainda hoje a Brasília, mas a reunião dele com o Prats está marcada para segunda-feira. É possível, portanto, que essa situação incontrolável seja resolvida na segunda-feira. Eliane, e ainda nesse aspecto, o que tem de concreto aí sobre a possibilidade de Luiz Mercadante ser o novo nome à frente da Petrobras? Olha, o Aloysio Mercadante foi sondado pelo presidente Lula, já ligou não apenas para o próprio Prates, sugerindo uma transição pacífica, elegante, entre colegas e parceiros do mesmo partido, mas ele também telefonou para
a cúpula da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. É assim, o grande sindicato dos petroleiros, vamos dizer, né? Dos funcionários da Petrobras, inclusive. Então, ele já ligou, porque a FUP fez uma manifestação, uma carta defendendo Pratas, o Prates, inclusive reclamando da pressão agressiva contra o Prates, e, enfim, está tudo certo para o Mercadante assumir. E aí a gente pensa o seguinte: é bom ficar de olho, porque até segunda-feira quanta coisa pode acontecer. Mas o fato é que o Mercadante tem algumas qualidades na escolha desse cargo. Um é que ele é um nome do Lula, ou seja, o Lula não cederia à pressão do Rui Costa para botar um homem dele lá da Casa Civil, não cederia a um nome apadrinhado pelo Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, que é dessa área, que conhece muita gente nessa área, e nem o nome do Fernando Haddad. Ou seja, é o nome dele, o Mercadante seria dele, não seria apadrinhado por ninguém. O Mercadante foi o grande assessor econômico do Lula durante muitos anos, né? Foi até surpreendente que depois dele ter ocupado essa função durante tanto tempo, ele nunca tenha assumido o Ministério da Fazenda em nenhum dos 3 governos Lula, né? Então ele é muito próximo. Agora, qual é o problema disso tudo? É que a gente fica discutindo nomes, mas o mercado quer saber também quais são as intenções, né? E o Mercadante é um economista às antigas, um economista com um viés muito petista, e o temor é que a dupla Lula e Mercadante coloquem a Petrobras sob assim, o jugo político do Palácio do Planalto. Então, há muita coisa em jogo nessa história, e a Petrobras é nada mais, nada menos do que a maior, mais rica e mais simbólica empresa brasileira. Portanto, vamos ver hoje, inclusive, como é que o mercado se comporta. Exato. Porque a Bolsa ontem foi para cima, foi para baixo, ficou muito instável por causa disso tudo. Essas sinalizações do Lula, né, de querer botar o jeito dele na Vale do Rio Doce, que aliás é privatizada, e na Petrobras, tudo isso causam sacolejos desnecessários no governo. Ontem as ações da Petrobras fecharam em baixa, né? Eliane Cantanhede, que conversa conosco de Brasília a respeito de 51 dias que se passaram, Eliane, né? Foi desarticulada as buscas ali na região da penitenciária de Mossoró, em busca dos 2 fugitivos do Comando Vermelho. E agora o governo ontem colocou muita gente para falar a respeito da prisão deles 2, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski. Neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. Bom, foi chamada bastante atenção para a questão da inteligência policial, né, que ao desarmar essas buscas ali locais, então fizeram uso de tecnologia, de inteligência, de rastreamento para buscar esses 2 fugitivos. Mas também não deixa de ser uma resposta importante política na área da segurança, não, Eliane? Pois eu estava falando que a gente sempre critica
o que precisa ser criticado, etc., mas a gente também tem que elogiar o que vai bem. E uma área do governo que vai bem é exatamente a Polícia Federal, né? A Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho, um trabalho discreto, sem histrionismo, nem nada, mas muito eficaz. Então, diferentemente do que aconteceu no GSI, lá no Palácio do Planalto, né, que o amigo do Lula, o general amigo do Lula, o G. Dias, assumiu e manteve todo mundo que herdou do Bolsonaro, o doutor Andrei Passos Rodrigues, da Polícia Federal, fez o que devia fazer, ou seja, mudou as superintendências, mudou as diretorias, sem ter crise nenhuma, sem perseguir ninguém, botou a casa do jeito que tinha que botar. E as coisas estão funcionando. Então, a gente teve, depois daquele longo e tenebroso inverno, uma solução do caso Marielle e Anderson Gomes, uma operação que foi comandada pela Polícia Federal com inteligência, né, com articulação, com organização, com setores confiáveis, aqueles poucos setores confiáveis do Rio de Janeiro, e agora a solução para essa fuga, né? O ministro Ricardo Lewandowski escorregou quando lá atrás ele falou do sucesso da operação quando não tinham prendido, ou seja, o sucesso da operação seria a prisão. E agora sim pode-se dizer, é um sucesso. Demorou muito, 50 dias, gastou-se muito dinheiro, um valor estimado em 6 milhões de reais, envolvendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, etc., Força Nacional, inclusive, mas a operação, no final das contas, deu certo. Foi uma operação sem um único tiro, sem uma gota de sangue, como devem ser as operações policiais, né? As famílias dos dois presos temiam que eles fossem mortos, né? Fossem cercados e mortos, como costumava acontecer. E não foi isso, né? A Polícia Federal usou inteligência, cercou, né? E olha, o que está em jogo aí não é só 2 fugitivos de alta periculosidade acusados e condenados por homicídio, mas é também, sabe, a audácia das organizações criminosas que estão em toda parte e que deram guarida para a fuga deles, né? Tanto que foram presos 6 indivíduos e isso, claro, é uma boa informação. Além disso, né, foram demitidos também, foi demitida a cúpula da penitenciária de alta segurança, né, de segurança máxima de Mossoró, e os 2 presos estão devolvidos àquela penitenciária para demonstrar que os erros que permitiram a fuga foram corrigidos. Então, ufa, alívio para o governo, né? Verdade. Bom, o governo que estava enfrentando queda de popularidade ainda está, né? Queria que você falasse um pouquinho também, Eliane, porque o marqueteiro Sidônio Palmeira, que fez a campanha de Lula lá em 2022, agora foi chamado para conter essa onda, essa queda de popularidade, criou até aquele slogan Fé no Brasil. A gente traz uma amostra, porque ontem o presidente lá em Pernambuco, num discurso, citou 11 vezes a palavra Deus. A gente vai ouvir um trechinho. Vocês votarem em mim foi um ato de fé, foi um ato de coragem, foi um ato de acreditar de que um milagre estava para acontecer nesse país. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Ou seja, um retirante nordestino que saiu para não morrer de sede, volta tantos anos depois e está aqui com vocês anunciando água na torneira de vocês. Bom, a reportagem Estadão que fez a contagem, 11 menções a Deus no discurso. Tem dedo aí de Sidônio Palmeira, Eliane? Aqui em Brasília a gente tem uma expressão, aqui em Brasília e no mundo político, que é assim, um certo desdém, né? Coisa de marqueteiro.
Quando é alguma coisa que a gente acha que é superficial, que não vai dar certo, isso é coisa de marqueteiro. E o Sidônio Palmeira, né, que é um baiano, bem cotado, esperto, respeitado, ele agora, nos últimos meses, ele tem sido arroz de festa aqui em Brasília, muito presente, e anteontem, quarta-feira, ele se reuniu com o presidente Lula, quer dizer, o presidente Lula é que reuniu ele, né, o Sidônio Palmeira e toda a equipe do ministro da Comunicação Social do governo, que é o Paulo Pimenta, né? Eu perguntei para minha fonte se a Janja também estava. Aí a fonte disse, não sei, você deduz. De onde eu deduzo que é possível, sim, que ela tenha participado, né? Até porque a reunião foi no Alvorada. A fonte não negou, né, Eliane? Não negou. E aí é o seguinte, isso mostra o quanto o Lula sentiu o baque, porque você teve sucessivamente as pesquisas Quest, IPEC e Datafolha mostrando a mesma tendência de queda de popularidade, inclusive ou principalmente entre os evangélicos, onde a situação do Lula já estava mal, né? Então, eles estão achando que vão resolver tudo com esse negócio, 11 vezes falando de Deus, falando em milagre, falando de fé, o slogan de fé, mas eu acho que não é só isso não, é preciso cuidar do preço dos alimentos, é preciso parar de falar besteira. Aliás, o Lula andou parando de falar besteira, né? Não tem defendido mais o Maduro, não tem defendido mais o Putin, não tem atacado Israel, ele está mais cauteloso. Mas é também fazer o governo agir. Cadê o ministro da Educação? Cadê o ministro do Bolsa Família? Cadê a saúde? Quem é que está apoiando a Nízia Trindade na saúde? Então, falar em fé é bem bacana, mas é preciso também mostrar resultado. As peças, porque não podia ver uma praia que já saía mergulhando. Então, eu acho que gostar da vida, gostar das coisas boas da vida e gostar das pessoas ajuda muito. E uma outra referência, se vocês me permitem, é a avó do meu genro, que morreu aos 111 anos. Nossa. 111 anos, Dona Elba. E com o seguinte detalhe, ela morreu lúcida. Eu tinha me comprometido aí dos 110 anos na festa, mas teve a Covid e eu não pude ir. Mas ela era assim, sabe, aos 111 anos de idade ela jogava cartas, via os meus programas na televisão, discutia política, era uma pessoa, sabe, espetacular. E também o exemplo que ela dava era isso. Ela gostava da vida e estava sempre conectada com o país dela, com a realidade dela, com as pessoas em volta. Então, gente, vamos curtir a vida, vamos curtir o outro, aquele que está à nossa frente, olhando para a gente. Vamos olhar para ele também. Que demais. Nossa, inspiradora aqui a fala e os exemplos, né, que Eliane traz dessas pessoas que estão vivendo bem, né, são amadas, estão conectadas com a vida das pessoas ao redor, enfim, ótima mensagem aqui pra gente encerrar o Jornal Dourado. Tá copiando direitinho aí a sua mãe, viu? Eu tento. É isso, é meta de vida.